Bom dia, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha, algo de Deus, sobrenatural, vai acontecer na tua vida se você seguir estes passos que eu vou passar para você aqui agora. Eu vou estar lendo uma passagem que conta a história de um rapaz que deixou exemplos para toda a humanidade, para todos nós. Um rapaz que nos deu exemplos de renúncia, de fugir das tentações, de saber como lidar com o ódio, com a raiva, com o sentimento de vingança, mesmo diante de um poder que ele tinha de matar, de se vingar, humanamente falando. Estou falando de José, aquele que foi vendido por seus irmãos como escravo e dado como morto para seu pai. José, que é na tipologia bíblica um tipo de Jesus, que nos ensina como lidar nas situações mais deploráveis, mais difíceis, em que se exige o poder do perdão. Lá em Gênesis capítulo 45, versículos 2, 3, 4 e seguindo, diz o seguinte: ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E para seguir a leitura, minha querida irmã, meu querido irmão, eu gostaria de resumir, para você que ainda não conhece a história. Este rapaz era invejado dos seus irmãos, porque seu pai o amava tanto, e os seus irmãos começaram a planejar algo que o tirasse da história, que o fizesse desaparecer e não tivesse mais ali o convívio com esses seus irmãos. É difícil falar isso, mas até hoje ainda acontece isso no meio familiar e até mesmo em algumas igrejas. Sabe, é difícil a gente aceitar a realidade, mas quando nós somos ofendidos, maltratados, humilhados, rejeitados como foi José, com certeza tem um propósito maravilhoso nisso, em que muitas pessoas jogam fora a oportunidade de serem honrados dentro desta história onde há humilhação. Eu não sei se estou falando aqui com pessoas que foram humilhadas, estão sendo humilhadas no momento ou vão ser rejeitados, vão ser zombados, criticados, chamarão você de fracassada ou fracassado, ou você foi chamada ou chamado de um Zé Ninguém, que jamais vai concretizar os teus sonhos ou vai conseguir alcançar os seus objetivos. O que eu tenho para dizer para você é que José, mesmo tendo sido vendido, jogado numa cova e depois disso vendido pelos seus próprios irmãos e vendido como escravo para ir para o Egito, ser escravo, o que ele passou, tudo o que ele passou, ele mesmo lá na frente vai contar, porque ele vai passar a ser um governador de uma nação poderosíssima, que lá na frente será a nação que vai salvar a situação econômica de muitas pessoas em particular,
porque seus países, ou seja, os países dessas pessoas que estarão sofrendo a privação dos alimentos e víveres alimentícios vários nas suas variedades, as pessoas irão até essa nação que estará sendo governada por alguém que foi vendido como escravo. Estou resumindo para você entender. E José, que é esse protagonista singular desta história em que do poço de uma cova vai à prisão e da prisão vai a governador de uma grande nação, nos deixa uma lição no final dessa história, quando ele quando ele sabe se comportar diante dos seus irmãos, do seu pai, diante dos funcionários do palácio do rei. E essa forma como ele se comporta, porque são muitos detalhes na sua história, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, o chefe da guarda do rei, que não cabe aqui agora, senão ficará muito extenso esse vídeo. José, quando é levado a governador e dá a conhecer que ele era José diante dos seus irmãos, ele nos deixa um tanto emocionados, impactados e confrontados diante das realidades que nós enfrentamos nos dias de hoje, quando somos humilhados, mas não tanto quanto foi este nosso irmão José, o famoso José do Egito. Quando ele disse: cheguem mais perto de mim, por favor, no versículo 4, do capítulo 45 de Gênesis, e os seus irmãos que o venderam como escravo, que o humilharam, que o trataram de uma forma que não há palavras para expressar a selvageria, a maldade, o ódio, o sentimento de ira dos seus irmãos por ele. Eles chegaram e ele continuou falando quando eles chegam perto de José: eu sou o seu irmão José. Vocês imaginam como ficou a cara de cada um desses irmãos de José, que sabendo que eles venderam ele, pegaram sua túnica colorida que seu pai tinha dado a ele e encharcaram ela com sangue de animais, de um animal que eles mataram, levaram essa túnica ao seu pai e disseram que ele foi atacado por uma fera do campo e estava morto. Esses irmãos, agora diante do rei, do ministro que estava no lugar do rei, aonde eles estavam pedindo comida, esses irmãos chegam diante de José e José fala assim: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Você já imaginou o semblante desses irmãos que outrora foram tão maus, tão sem coração, tão odiosos? Só que José, com o coração cheio do amor e da justiça e da sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, diz no versículo 5: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Agora veja bem a sensibilidade, o discernimento deste rapaz. José não entendeu, ou não quis passar para eles a ideia, o sentimento que eu e você que estamos aqui neste vídeo aqui passaríamos. A ideia de vingança, de raiva, de ódio, e dizer:
vocês fizeram coisas más comigo, agora vocês estão encurralados, vocês estão fritos, vocês estão no sal, como diz o adágio por aí. Agora eu posso fazer o que eu quiser com vocês, e até podia mesmo. Agora eu posso destruir vocês, ajoelhem-se diante de mim, eu vou matá-los, eu vou destruí-los, eu vou acabar com a vida de vocês. Agora vocês vão provar do próprio veneno. José poderia ter feito isso. Hoje em dia, nós estamos cheios de vingança. Qualquer detalhezinho, qualquer pisada no nosso dedão do pé, a gente dá um grito e quer devolver, sem saber se foi sem querer. José olha para os seus irmãos e não fala que eles venderam ele como escravo para ser trazido para o Egito, para que fosse humilhado e jogado como um lixo fora. José diz que foi para salvar salvar vidas, e não só as vidas dos irmãos dele e do seu pai, da sua família, não só a vida de Israel, que viria a ser uma nação depois, não, mas para salvar vidas. Isso mesmo, vidas de pessoas de outras nações que foram até ali e abençoadas pela sabedoria de José, que Deus revelou que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, 7 anos de bonança, de muita fartura, e 7 anos de sofrimento e de privação de alimentos. Quantas pessoas poderiam ter morrido se Deus não tivesse revelado a José a interpretação do sonho do rei? Não eram apenas as vidas dos irmãos de José. No propósito, no sofrimento, no processo para chegar ao propósito, Deus tem propósitos de abranger a bênção a muita gente quando nós sofremos, quando nós somos humilhados e entendemos que Deus está usando o nosso sofrimento para abençoar não apenas a nossa família, mas pessoas que estão à nossa volta. Veja bem, ele diz que foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Quem enviou José para o Egito não foram seus irmãos. Seus irmãos foram peças, partes da engrenagem que Deus usou para enviar José na frente, para salvar vidas e não apenas as vidas de seus irmãos, de seu pai, de seus familiares. E quem discerne isso é o próprio protagonista da história, o próprio que foi vendido como escravo. Ele continua no versículo 6, já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, porque seriam 7, em que ninguém vai preparar a terra, nem colher, porque eles não tiveram, essas outras nações do mundo todo, não tiveram a interpretação que José teve. Então eles, nesses 5 anos ainda que restavam, não preparariam a terra, não teriam alimentos guardados para os 7 anos de pobreza que viria. Então José, logo preocupado com seus pais e com essas pessoas, ele diz: Deus me enviou, no versículo 7, eu estou lendo aqui parte a parte do capítulo 45, versículo 2 a seguir de Gênesis, depois você pode estudar comigo aí. Volta o vídeo para você ter mais detalhes, não estou com pressa, porque este assunto aqui é maravilhoso e vai salvar muitas vidas, muitos casamentos, muitas famílias, por causa do perdão. Deus tem algo lindo lá na frente deste vídeo para te dar. Fique até o final. Ele continua no versículo 7 dizendo assim: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, o próprio Deus, de um modo maravilhoso,
Meu Deus. Meu Deus. Eu agora vou com José para as suas mãos que foram acorrentadas, depois de ter sido jogado dentro de uma cova, onde ele caiu lá de alguma forma, talvez pode ter machucado, não sei se ele foi jogado amarrado, mas ele está dizendo que Deus o enviou na frente de um modo maravilhoso, maravilhoso. O próprio que sofreu o escárnio, a zombaria, de um modo maravilhoso, foi enviado na frente pelo próprio Deus. E para quê? Para que salvasse a vida dos seus irmãos. Versículo 7. Aqui neste país que é o Egito, e garantisse que teriam descendentes. Uma nação foi salva, a nação de Israel, que surgiria nessa história por causa da renúncia, do perdão de um rapaz que foi traído, vendido como escravo pelos próprios irmãos, pela sua família. E aqui ele ainda continua dizendo: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Deus está permitindo que você passe por esta provação, por estes momentos de aflições, para que você viva o sobrenatural dele lá na frente da tua história. Deus está permitindo que você sofra tempestades. Não quero que você agora olhe para as minhas lágrimas, que eu não estou suportando segurá-las aqui, porque a presença de Deus que está envolvendo este lugar aqui onde eu estou, nesse lugar aqui agora, falando com você neste vídeo, ela é mais forte do que as emoções. Eu não quero apenas emoções, eu quero mais de Deus, e por isso que eu estou compartilhando algo que o próprio Deus fez na vida deste rapaz. E colocou dentro dele um sentimento de amor profundo, um sentimento de perdão, um sentimento de abraço, de zelo, de cuidado, mesmo que ele tenha sido escorraçado, humilhado, açoitado na prisão, porque ele passou por muitos processos, foi cova, foi vendido pelos irmãos, foi para a prisão, depois foi aclamado ali pelo chefe da guarda de Faraó como um homem íntegro, temente a Deus, justo, chamado para trabalhar dentro da casa desse chefe da guarda. Aí a esposa desse chefe da guarda tenta ele, e ele corre para não sofrer ali o pecado do adultério, e a mulher vai e grita dizendo que ele o atacou, e ele é jogado na prisão novamente, e sofre daqui, sofre de lá, todo tipo de acusação, de calúnia, falsos testemunhos que são levantados contra ele, e de repente Deus o leva até o trono. E depois que ele vê todas essas pessoas que o humilharam, imagina quando ele passou na frente da mulher de Potifar, que o acusou de uma pessoa que atentou contra ela, sendo que ela tinha armado toda essa estratégia de destruição da vida dele. José não foi um homem qualquer, ele é tipificado como Jesus, um tipo de Jesus, não à toa, assim como outros, como Josué. Mas José deixa para mim um exemplo, um legado de perdão, que não se pode comparar com qualquer um. José, ele atribui a Deus a culpa pela bênção dos seus irmãos, mesmo que ele tenha que ter passado por estes processos tão dolorosos, de aflições, de angústias, de solidão, de sofrimento dentro de uma cela fria, jogado, enxotado, humilhado.
desprezado, rejeitado, traído pelos próprios irmãos, para dizer que foi Deus que o levou, foi Deus que permitiu que ele chegasse naquela situação. Agora eu fico pensando, se fosse você, se fosse eu, o que aconteceria? Qual seria a nossa reação diante dos nossos irmãos que nos venderam, que nos maltrataram, que nos humilharam? O que você está passando no momento? Qual é a tua dor? Qual é a tua queixa? Ele disse, Deus, de uma forma maravilhosa, permitiu que tudo isso acontecesse. Foi Ele que me mandou para cá. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo. Imaginem, 10, 13 anos, se não me engano, longe do pai, dos irmãos, da família, que deveria o abraçar, acalentar, cuidar, afagar, abraçar. Ele está longe dos seus parentes e Deus o permite ver novamente a seu pai, que achava que ele já estava morto. O permite ver o seu irmão mais novo, Benjamim, que ele tanto amava e queria tanto ver. Ele fala, voltem depressa. Tamanha era a vontade dele de querer ver logo o seu pai. Que saudade. Voltem depressa. Essa palavra depressa mostra o desejo dele de abraçar o seu pai logo. Voltem para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo. Não demore. Não demore. O Senhor morará na região de Gósen. José mandando os irmãos dele dizer para o pai: olha, pai, José mandou uma mensagem. Eu imagino os irmãos de José chegando no pai deles e dizendo: nós mentimos para o Senhor, dizendo que o filho mais novo do Senhor, nosso irmão José, havia morrido porque as feras do campo o mataram. Nós mentimos, nós o vendemos como escravo. Imagina os irmãos de José tendo que passar por este vexame todo. Imagina os irmãos de José deixando seu pai até em parafuso, já bem velhinho. O sentimento, as emoções ali, a flor da pele, ao mesmo tempo uma alegria profunda, ao mesmo tempo um sentimento de que foi enganado pelos seus próprios filhos, os irmãos de José. Dizerem para ele: olha, pai, José, primeiro eles tiveram que contar, com certeza, contar que José foi vendido por eles e não havia sido morto por fera do campo nenhuma, porque eles mentiram. Tiveram que explicar tudo para depois passarem a notícia: olha, pai, além dele estar vivo, ele quer dizer, ele manda a mensagem para o Senhor: volta logo, rápido, não demora, pai, arruma as coisas, vamos, porque tem um dos melhores lugares, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, Gósen era um dos melhores lugares, mais farturentos e prósperos, vegetação, gado, para que eles morassem ali. Em 5 anos que ainda haveria de fome em todo
o mundo, mas no Egito, nessa terra que estava sendo amparada, protegida, para que isso acontecesse, para que a bênção viesse sobre o Egito, e por meio dessa bênção, a nação de Israel, a linhagem, né, da nação de Israel fosse protegida. Aí ele diz: fala para o meu pai, olha pai, o Senhor vai morar na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar sempre se vendo, se abraçando, sentindo o carinho, o zelo, o afago, o calor do abraço. Aí ele diz assim: o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, ele continua falando, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor. José era um homem rico, próspero, poderosíssimo, o mais alto ministro do rei. Quem mandava depois do rei era ele. Aí ele disse: eu vou dar mantimentos para o Senhor, vou dar mantimento para a família do Senhor e para os seus animais, que era a família dele, assim não lhes faltará nada. Sabe de onde eu me lembro agora? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. José fala aqui, não lhes faltará nada, no versículo 11. Versículo 12 diz: José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando, no versículo 12. Minha querida irmã, meu querido irmão, era tamanha a dimensão do impacto deles estarem conhecendo, vendo aquele que eles haviam vendido, que o próprio José quis acalmá-los, dizendo: olha, sou eu mesmo, eu, José. E aí ele continua dizendo: contem ao meu pai como eu sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto, vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou. Aqui é uma das partes mais lindas da história. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também começou a chorar. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José, versículo 16, tinham vindo, chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. Minha querida irmã, meu querido irmão, ainda hoje eu dei conselhos para um amigo meu que está sofrendo uma situação particular. Não cito o nome aqui por ética. Ele se acha humilhado, rejeitado, ele se acha menosprezado, um zero à esquerda, deixado de qualquer forma de lado, em uma situação que ele disse que não está aguentando e não aguenta mais, que vai ter que tomar uma decisão drástica. Eu disse para ele: você precisa aguentar. José aguentou. Olha a história de José. Mandei esse texto aqui para ele e falei: você precisa aguentar. Dei conselhos para ele.
há um versículo, o versículo 15 do capítulo 18 de Mateus, que Jesus diz: se o teu irmão pecar contra você, te ferir, te ofender, vai, você que foi ofendido, e reconcilia com teu irmão. Você pode até me questionar aqui agora nos comentários dizendo: irmão, conta outra, de forma alguma eu vou pedir perdão, ou vou reconciliar, ou vou tomar iniciativa de buscar reconciliação com alguém que me humilhou, eu não aguento nem olhar para a cara da pessoa. José, depois de mais de 10 anos, além de olhar para o rosto dos seus irmãos, os abraçou e chorou com eles, e entendeu que a ofensa, a humilhação que eles provocaram na vida de José, era a mão de Deus protegendo vidas. Seja um instrumento de Deus, seja um servo do Senhor, servo verdadeiro, sensível, perceptível às situações que estão acontecendo com você, que te levarão a abençoar vidas por meio do teu sofrimento. Ou você acha que os chicotes do azorrague, conhecido como chicote terrível que arrancava pedaços de carne das costas de Jesus, quando Jesus foi ali esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos nele, tudo que ele sofreu não foi para uma boa causa. Por isso que José é tipificado como Jesus. Jesus sofreu uma das piores, se não a pior de todas as humilhações dessa época. Assassino, homicida, pecador, adúltero. Era o lugar daqueles que praticavam essas coisas, o madeiro, a cruz, e Jesus tomou o lugar dessas pessoas. Meu lugar, o seu lugar, sofreu tudo isso para que hoje, depois dele ter ressuscitado, e por Deus, o Rei Todo-Poderoso, Jesus foi usado como intermediário, mediador entre Deus, o próprio Rei dos Reis, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O sofrimento, as chicotadas, os pregos cravando as suas mãos entre os seus ossos, aqueles espinhos furando as suas artérias, suas veias, seus nervos, a dor que ele sentiu, pedaços de carne, a lança o transpassando, ele pedindo água com sede e eles colocando fel e vinagre na sua boca. Todo esse sofrimento foi por causa da nossa salvação e por causa da nossa morada no céu, para que morássemos para sempre, eternamente nos céus de glória. Ele disse: eu vou preparar lugar. José foi preparar lugar ali em Gozém, na terra do Egito, para os seus irmãos. Ele entendeu e aceitou o seu sofrimento como meio de salvação para o seu povo e para milhares e milhares de vidas. O teu sofrimento vai salvar muitas vidas. Não se entregue, mesmo que você esteja dizendo como um amigo meu: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento olhar para a cara dessas pessoas que me menosprezam, que me humilham há muito tempo, que acham que são melhores do que eu, que acham que são Deus. Aguente firme. Não te mandei eu? Eu lembro agora do versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Deus fala com você que está aí comigo aqui agora, neste vídeo: não te mandei eu? Não sou eu quem te mandei? É Deus que está falando. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este teu sofrimento vai levar à salvação e a benefício, a qualidade de vida de muitas pessoas. Mas para isso é preciso você aceitar a realidade, aceitar que este sofrimento é para isso, é para esse propósito.
e você vai sair da cova, vai sair de uma prisão e será colocado numa cadeira no mais alto nível, como o mais alto ministro que José foi do rei do Egito. Você precisa aceitar esta verdade. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e pedir a Deus que te dê forças, e pedir a Deus que te dê ânimo e renove a tua fé para você suportar e aguentar este momento difícil que você está passando. Ore comigo nesta hora. Una a tua fé com a minha. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de José, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o pai de José. Senhor, eu estou aqui com pessoas que estão passando por momentos difíceis, assim como José passou, mas que estão com as suas poucas forças, orando comigo aqui, pedindo forças para aguentarem a situação. E quando o Senhor os tirar da cova, os tirar da prisão, Tu vais colocá-los em um trono, para que possam abençoar até mesmo aqueles que os ofenderam, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor, de uma forma muito maravilhosa, como José disse, Deus, de um modo maravilhoso, projetou, mesmo que ele sofresse. O próprio José entendeu e reconheceu isso. Mesmo que ele tivesse que sofrer, mas passou pelo sofrimento e entendeu que isso foi um modo maravilhoso que o Senhor usou para abençoar a família de José e todas as pessoas das outras nações que passariam fome. Pai, renova as forças dessas pessoas, em nome de Jesus. Traz alívio, traz paz, refrigério para a alma destas pessoas. Eu creio no poder da oração, tanto para esta pessoa que ora comigo, quanto para aquelas pessoas que ofenderam estas pessoas que oram comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Se você pode, glorifica o Senhor. Digite nos comentários: glória a Deus, graças a Deus, agora eu entendo o motivo do meu sofrimento. E eu aceito a ideia, aceito a aflição como um meio para a salvação de muitas vidas. Eu sou um verdadeiro cristão a partir de hoje. Assim como Jesus sofreu por mim, eu sofrerei por pessoas que precisam do meu perdão. Perdoe, perdoe. Peça a Deus forças para perdoar. Se esta mensagem foi importante e a oração também, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho. Não vai custar nada, nem R$1, nem R$1, e não vai doer nada. E você vai estar abençoando muitas vidas com essa mensagem. Um grande abraço do seu amigo, irmão em Cristo, que te ama muito, seu irmão em Cristo, Kleber Ferrari. Fica com Deus, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, logo mais hoje à noite, se Deus quiser. Grande abraço, fique com Deus, tchau.